Vamos então ouvir a palavra de Deus esta manhã. Estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Amém. Querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Então vamos continuar a reflexão que fizemos na semana passada sobre as lições do deserto. No domingo passado nós dissemos que o deserto que o povo de Israel teve que atravessar quando saiu do Egito poderia ser comparado, e passou de 40 anos, poderia ser comparado a esta vida terrena de lutas, dificuldades, problemas que tantas vezes nós temos, dificuldades constantes umas atrás das outras, muitas vezes. E especialmente pode ser comparado àqueles momentos mais difíceis em que nós passamos e nós dizemos, neste momento estou a atravessar o deserto. Parece que não há aquela frescura, parece que não há aquela beleza, parece que não há aquele prazer. O deserto é qualquer coisa de diferente. Mas ainda assim há grandes lições que nós podemos retirar da jornada no deserto. E eu, na semana passada, domingo passado, falei aqui de 4 delas. A primeira é que o povo de Israel, só para relembrar aqueles que não estavam, o povo de Israel estava em movimento constante no deserto. Paravam quando Deus mandava parar, quando Deus mandava partir, eles arrumavam a trouxa e desarmavam as tendas, desarmavam o tabernáculo, que era uma espécie de um templo portátil, e partiam. Partiam guiados pela nuvem, e onde a nuvem parasse era onde eles paravam e montavam o acampamento novamente ali. Mas estavam sempre em movimento. Isto fala-nos da importância de quando nós estamos a atravessar o deserto, estarmos sempre em movimento. O sentido, isto é o princípio do precário. Nós não somos deste mundo, nós estamos de passagem. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui. Estamos a caminho da terra da promessa. Amém? Então isso significa que é importante nós termos pouco apego à terra e às coisas materiais, e o cristão nunca pode parar. Portanto, se tu estás a atravessar o deserto, se é uma fase da tua vida de deserto, não pares. Não pares. O segundo aspecto que falámos aqui foi da frugalidade. Eles usavam apenas aquilo que precisavam exclusivamente. Eles não tinham roupa a mais, eles não tinham utensílios de cozinha a mais, eles não tinham nada a mais, eles tinham apenas aquilo que eles precisavam exclusivamente. Não estavam a dar, eles recusavam o supérfluo. Não é? Eles não se atinham às coisas, a colecionar coisas que não precisavam. Não é? Portanto, isto significa que o deserto pode ser um momento de aprendizagem daquilo que é essencial na nossa vida. Nós, por vezes, temos que perceber o que é mais importante na minha vida. Qual é a minha prioridade? Quais são as minhas prioridades? O que é fundamental para mim? O que é que está supérfluo na minha vida? O que é que existe que é supérfluo, que está a mais, que está-me a carregar, que está-me a pesar? Sabe o que é que eles só tinham o essencial? Os utensílios de cozinha que precisavam, a roupa que precisavam, as coisas que precisavam, porque eles tinham que alancar com tudo às costas quando estavam a mover-se. Não é? Às vezes, quando nós vamos passar um fim de semana não sei onde, os homens levam uma linha pequena, as mulheres levam 40 malas. É mais isto, e mais aquilo, e mais o outro, e mais o outro. Não é? Às vezes nós temos dificuldade em lidar com o que é supérfluo e temos dificuldade em pôr fora. Até há uma perturbação, uma doença, uma perturbação, personalidade, que são aquelas pessoas que colecionam tudo em casa e têm a casa cheia de lixo. E depois vai lá alguém dizer assim, mas tu tens 10 coisas destas para... mas essa não, mas essa também não, mas essa também não. Eu tenho dificuldade em libertar-se do que quer que seja. Então o deserto, ao passarmos por esse momento de dificuldade, isso ajuda-nos a perceber o que é essencial na nossa vida. O que é que eu tenho de importante na minha vida? E aquilo que não é importante, não é essencial, alijar a carga. Amém? Amém. Porque por vezes a carga é pesada, porque nós carregamos muito daquilo que é supérfluo.
A terceira lição do deserto da semana passada é a questão da unidade. Eu falei aqui da disposição do arraial, do acampamento. Quando eles paravam, a primeira coisa a montar era o tabernáculo, no centro do acampamento, e depois à volta as tribos organizavam-se e as famílias por cada tribo faziam pequenos círculos, tudo à volta, as 12 tribos à volta do tabernáculo. Para quê? Porque eles, qualquer um que saísse da sua tenda, olhava e lá estava o tabernáculo. O tabernáculo era a parte interior do tabernáculo, era mais alta do que qualquer uma das tendas das famílias do povo de Israel. É um bocadinho aquele princípio como que o cristianismo depois adotou. Se vocês forem para qualquer aldeiazinha do interior, normalmente uma aldeia começava, estabelecia-se uma igreja no centro da terra, no centro da aldeia, com a torre, não é? E depois as casas começavam a ser construídas à volta. Então qualquer pessoa que saísse de casa olhava e via a torre da igreja. Era o centro, digamos, da aldeia. Havia um sentido espiritual. Pois isto no deserto acontecia também. Quando eles saíssem da sua tenda, eles viam a tenda, a parte do lugar santo, que era mais alta, dentro do pátio do tabernáculo, que era a tenda mais alta que existia. Mas isto fala também de unidade. Eles estavam todos juntos. Estavam juntos por tribos e estavam juntos como nação à volta do centro de adoração, que era o tabernáculo, que era aquilo que os ligava todos e que fazia o seu cimento, digamos assim. E finalmente falei também da lição de libertação. A passagem do Mar Vermelho representava o corte com o passado, com o Egito. A libertação da opressão espiritual dos deuses estranhos. Quando eles clamaram a Deus, ao fim de 400 anos os hebreus estavam no Egito, quando eles clamaram a Deus, foi porque estavam não apenas debaixo da opressão, debaixo da escravidão, mas porque eles disseram: Deus dos nossos antepassados, ajuda-nos a sair daqui para nós podermos adorar-te. Nós queremos sair desta terra. Eles sabiam que não conseguiam adorar a Deus enquanto estivessem no Egito. Havia uma opressão espiritual muito grande no Egito. E a nossa passagem pelo deserto, mesmo que nós não gostemos, mesmo que seja desagradável na nossa vida, por vezes, ela representa também uma oportunidade para nos libertarmos daquilo que desagrada a Deus. Então vamos lá a Êxodo capítulo 15 e vamos ver mais 4 lições do deserto hoje. Êxodo capítulo 15, 22 a 27, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ele lhes provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam, junto das águas. O primeiro aspecto que eu gostaria de sublinhar esta manhã é que quando nós estamos no deserto, nós estamos mais sensíveis para sentir a presença de Deus na nossa vida. Quando nós estamos na vida normal, do dia-a-dia, quando tudo corre bem, quando está tudo normal, estamos muito ocupados, a nossa atenção está presa noutras coisas e temos mais dificuldade em olhar para cima, em olhar para Deus, em sentir a presença de Deus. Mas o povo no deserto aprendeu uma coisa, aprendeu o ritual do centro de adoração, aprendeu os rituais do tabernáculo, aprendeu que aquele era a casa de Deus, era o Deus, o seu Deus manifestava-se ali, até mais lá no fundo, no lugar mais íntimo, no lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, onde ficava a Arca do Senhor.
era o lugar onde a Shekinah, a glória do Senhor, se manifestava. E ninguém podia lá entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, e munido do sangue do animal que era abatido, sacrificado em nome da expiação do pecado do povo. Ou seja, Deus estava naquele lugar. O Deus de Israel estava naquele lugar, estava no centro de adoração, no tabernáculo. E isso significa que, através dos rituais que eles faziam, cá fora, no pátio, no altar do holocausto, os animais que eram levados, de acordo com a lei de Moisés, e portanto, tudo aquilo que tinha uma simbologia, eles habituaram-se que Deus estava no meio deles. E eles estavam a adorar a Deus daquela maneira como Deus tinha dito a Moisés para transmitir ao povo que deviam fazer através da lei de Moisés. Então, o deserto é uma grande oportunidade para nós voltarmos a nossa atenção para Deus novamente. Não é por acaso que muitas vezes as pessoas, quando estão a atravessar uma tribulação na sua vida, os cristãos, quando estão a atravessar uma tribulação na sua vida, é quando muitas vezes eles têm as maiores experiências espirituais que nunca tiveram. As grandes experiências espirituais muitas vezes são aí que acontecem. Porquê? Porque há um sentido da presença de Deus. Portanto, se estás a atravessar o deserto na tua vida, não deixes de adorar a Deus. Não percas o sentido da presença de Deus. Amém? Também o deserto nos ensina que há uma direção. Nos ensina a sermos dirigidos por Deus. Dirigidos pelo Senhor. Não é? Já aqui falámos que durante o dia, quando o povo estava em marcha, era a nuvem que conduzia o povo. E quando a nuvem parava, eles paravam e entendiam que Deus queria que montassem ali o arraial durante mais algum tempo. E logo mais tarde, no outro dia, ou dias depois, novamente aquela nuvem movia-se. Eles entendiam, Deus está a dizer-nos para partir. E de noite eram guiados também pela coluna de fogo. Isto quer dizer que, mesmo de dia ou mesmo de noite, quando nós estamos a atravessar o deserto, não devemos parar. Se Deus está-se a mover, vamos na direção que Ele está-se a mover. Vamos segui-lo, vamos atrás dele. Seja de dia com a nuvem, seja de noite com a coluna de fogo, vamos atrás dele. Amém? A direção de Deus. Mesmo quando estamos no deserto, mesmo quando estamos a atravessar tribulação, dificuldade, luta, mesmo no calor da luta, nós precisamos de orientação de Deus, mais do que qualquer outra altura, quando estamos no deserto. Infelizmente, por vezes, quando as pessoas estão na dificuldade, na tribulação, é quando esquecem Deus. É quando descartam Deus da sua vida. É quando fazem uma birra espiritual e dizem, Deus não quer saber de mim. Não é? Em vez de procurarem buscar mais a Deus, em vez de levantarem os seus olhos, eles olham para o outro lado. Eles desistem de Deus. Eles fazem uma birra com Deus. E isto não os leva lá, porque eles não crescem. Porque quem faz birra são as crianças. Os adultos não fazem birras. Amém? Terceira lição, provisão. Deus no deserto deu provisão. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, Deus está lá. Deus não se esquece das nossas necessidades. Deus não se esquece que nós somos seus filhos. Deus não se esquece de ser nosso Pai. E Ele providenciou o maná. Todos os dias Ele caía. Todos os dias, pela manhã, pela madrugada, o maná caía. E as pessoas podiam recolher e comer para cada dia, para que eles compreendessem a importância de depender de Deus a cada momento, a cada dia. A água potável também, nós vimos aqui como de início, eles tentaram beber água e a água era salobra, não prestava para beber. E alguns começaram logo a murmurar contra Deus. Mas depois Deus, na sua paciência, lá os levou mais adiante e encontraram um lugar chamado Elim, que tinha um oásis, tinha palmeiras e várias fontes de água que eles podiam beber. Deus continua a ser Deus mesmo quando nós estamos a atravessar o deserto. Eu lembro que Elias, quando fugiu da rainha Jezabel com medo de ser morto, ele fugiu até onde ele pôde. E a Bíblia diz que os corvos alimentavam Elias. Ele estava a atravessar o deserto na sua vida. Ele estava na iminência de ser assassinado. A rainha tinha matá-lo.
depois daquela cena do Monte Carmelo, em que Elias tinha derrotado os profetas de Baal, da terra dela, do Deus dela, o Deus Baal, o Deus dela, e ela furiosa disse: agora vais morrer. Ele fugiu. Ele fez uma depressão. Ele estava deprimido. E estava deprimido gravemente, porque ele pediu mesmo a Deus que o matasse. Ele queria morrer. Eu só quero morrer, que está numa depressão, é que já está num grau de depressão grave. Mas Deus cuidou dele. E Deus enviou os corvos para o alimentar. E Deus lidou com ele. E mais tarde, Deus mostrou a Elias que ele não estava sozinho. É que ele pensou que estava sozinho. Às vezes, quando nós estamos a atravessar o deserto, parece que estamos sozinhos. Parece que ninguém nos ama. Parece que ninguém quer saber de nós. Parece que toda a gente já nos descartou, que não prestamos para nada. A nossa autoestima vai ao chão. A nossa confiança anda de rastros. Parece que ninguém quer saber de nós. Parece que estamos sozinhos na luta. Parece que estamos sozinhos num túnel. Não, não estamos. E Deus fez questão de explicar a Elias: tu não estás sozinho. Não és a última batata do pacote. Não, senhor. Não. Há mais não sei quantos. Portanto, tem ânimo. Tem ânimo. Sai desta prostração. Não vês que eu estou a alimentar-te através dos corvos? Pelo meu poder, eu não desisti de ti. Eu tenho cuidado de ti. Tu és um servo meu. Tu és uma ferramenta nas minhas mãos. Eu ainda não cumpri o meu propósito por completo na tua vida. Tu tens valor. Tu és importante para mim. Por isso, ergue-te. Anima-te. Amém? Deus deu provisão. Mesmo quando estamos no deserto, Deus provê as nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Glória. E finalmente, esta manhã, gostaria de falar ainda de uma outra lição do deserto. A certa altura, mais lá para a frente, surgiram umas serpentes, umas pequenas serpentes no deserto que eram venenosas, altamente venenosas. E quando elas mordiam, o veneno era mortal e era uma questão de horas e as pessoas morriam. Então o povo levou o problema a Moisés e Moisés levou o problema a Deus. E Moisés intercedeu pelo povo perante Deus, como tantas vezes fez. E Deus disse: olha, vamos fazer o seguinte: levanta uma vara, faz uma serpente de bronze, põe lá em cima, e todo aquele que olhar para a serpente, ele viverá. Mesmo que tenha sido mordido pela serpente, mesmo que tenha o veneno já inculcado no seu corpo, mas ele viverá. E esta haste com a serpente é um símbolo do crucificado. É um símbolo de Cristo na cruz. Todo aquele que olhar, todo aquele que ver, todo aquele que puser a sua fé em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Ainda que esteja tocado pelo pecado, ainda que esteja envenenado pelo pecado, mas ele viverá pela graça do Senhor. Então, mesmo quando estamos no deserto, Deus providencia não apenas provisão, mas proteção. Né? Quando estamos no deserto, normalmente nós temos medo. Porque há escorpiões, há serpentes, há animais selvagens, pode haver salteadores, pode haver, será, muitos perigos, muitos, inúmeros perigos no deserto. Porque o deserto tem os seus perigos, mas Deus está connosco. E Deus nos providencia proteção. Amém? Portanto, nós somos filhos da fé. Nós somos homens e mulheres de fé. O cristão é um homem, uma mulher de fé. Vive pela fé. Sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que todos aqueles figuras bíblicas do Antigo e do Novo Testamento que se notabilizaram, elas têm uma coisa em comum: a fé. A fé em Deus. A fé no Deus de Israel. A fé no Messias que havia de vir. A fé no Messias que entretanto tinha vindo, no caso do Novo Testamento. A fé em Deus. E é a fé que faz mover toda a nossa vida espiritual. A fé é uma das grandes virtudes cristãs, juntamente com a esperança e o amor. É pela fé que nós queremos. É pela fé que nós vemos Deus resolver as coisas da nossa vida. É pela fé que somos curados. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos libertos.
É pela fé que nós perdoamos. É pela fé que nós somos capazes de dar em perdão. É pela fé que nós antecipamos as bênçãos de Deus. É pela fé que nós queremos na vida eterna. É pela fé nas Escrituras. É pela fé no testemunho do Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É pela fé que nós nos movemos. Amém? Por isso, não perca a fé. Pelo contrário, mesmo que esteja a atravessar um deserto, mesmo sabendo que o deserto tem perigos, e tem, mesmo sabendo que ele tem inconveniências, e tem, mesmo sabendo que vão aparecer serpentes venenosas no seu caminho, e provavelmente vão, no sentido figurado, pelo menos, mesmo assim, não deixe de acreditar, de crer na proteção de Deus. Deus é o nosso protetor. No Antigo Testamento havia muito a ideia do Deus do povo, que era o protetor do povo. No tempo em que os deuses eram étnicos, não é? Os deuses eram os deuses específicos dos povos, não é? Havia muito esta prática, esta ideia que o Deus tal era o protetor, mesmo no paganismo. Mas a verdade é que o Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus, é o nosso protetor. Ele é chamado por isso no Antigo Testamento como Senhor dos Exércitos. Porquê? Porque Israel era um pequeno povo, mal preparado para a guerra, mal equipado, não tinha equipamento militar, não tinha nada. E quando eles diziam que o nosso Deus é Jeová, Yahvé, é o Senhor dos Exércitos, isso queria dizer que nós estamos protegidos. Eles estavam a dizer, nós, povo de Israel, estamos protegidos, porque apesar de sermos um pequeno povo, apesar de estarmos mal preparados nas artes da guerra, apesar de estarmos mal equipados para a guerra, apesar disso, mas Deus está connosco. Várias vezes Deus levou o Israel a vencer batalhas. Como? Através das armas? Muitas vezes não. Uma das vezes foram os levitas, os cantores e os músicos à frente dos soldados de Israel. E foi assim que eles venceram. Eles nem tiveram que lutar. Outras vezes, o povo, ao ouvir o povo de Israel, fugiram. Outras vezes, como na queda na conquista de Jericó, foi através daqueles utensílios de barro e das trombetas, e as muralhas caíram. Eles tomaram a cidade. Não é questão de força militar. Não é nada disso. Era que eles tinham confiança no seu Deus. Ele era o Senhor dos Exércitos. Ele era o valente. Ele era o Todo-Poderoso. E se você crê num Deus que a Bíblia revela, que entre outras características diz que Ele é todo-poderoso, ou seja, tem todo o poder, em cima nos céus e embaixo na terra, você só lhe resta uma coisa: pôr a sua fé nele. Pôr a sua fé nele, completamente. Costuma-se dizer pôr a carne toda no assador, não é? Pôr toda a sua fé nele. E porque eu ponho a minha fé nele, eu não preciso de andar a lançar nos búzios, nem dos cristais, nem dos cheiros, nem das energias, nem dessas coisas todas. Não é? Para não dizer outra coisa. Portanto, não preciso nada disso. Não preciso, porque a minha fé me basta. A minha fé chega. Amém? Amém? E mesmo quando estamos a atravessar o deserto, mesmo quando estamos a atravessar a dificuldade, nós sabemos que há uma coisa chamada a graça de Deus, que está sobre aqueles que são dele. E um dia o próprio Paulo estava a refilar com Deus por causa de um espinho na carne. E Deus disse-lhe: olha, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso Paulo diz noutro lugar: quando nós estamos fracos, então é que somos fortes. É um paradoxo, mas é um paradoxo bíblico, divino. Porque se eu, do meu ponto de vista, da minha força, eu estou fraco, então eu dou o palco a Deus, dou o lugar a Deus para Deus manifestar a sua força em mim. Já não confio no meu braço. Maldito, dizia o salmista, maldito o homem que confia no braço, no carro e no cavaleiro, confia na sua força.
Mas então eu deixo na minha fraqueza, na minha insuficiência, eu dou lugar, eu dou espaço a Deus. Digo: Senhor, toma lugar na minha vida. Tu és todo poderoso. Eu sei que a tua graça me basta. Por isso, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua obra em mim. Amém? A presença de Deus na nossa vida, mesmo quando estamos a atravessar a fase do deserto, por vezes acontece, implica a sua orientação. Nós precisamos que Deus nos oriente, que Deus nos guie em todos os dias, em todos os momentos, mais ainda no deserto. Significa a sua provisão. Temos a certeza que Deus não nos vai falhar. De uma maneira ou de outra, Deus vai abençoar-nos. De uma maneira ou de outra, Deus vai cumprir com aquilo que prometeu. Ele vai tomar conta de nós. E implica também a sua proteção. Nós estamos debaixo da sua proteção. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos chegar a pé. Aleluia, aleluia. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos na presença do Senhor esta manhã. Pai, esta manhã eu quero orar por aqueles que se sentem que estão a atravessar o deserto, Senhor. E sabemos que o deserto por vezes é recorrente, e certamente que alguma vez passaremos por ele na nossa vida. Aqueles momentos em que parece que as coisas não fazem sentido, parece que as coisas não têm cor, parece que não temos alegria, parece que não há frescura. Aqueles momentos em que apenas olhamos e vemos os perigos à nossa volta, não vemos as nossas necessidades supridas à nossa vista, mas sabemos, Senhor, que mesmo no deserto Tu estás connosco. Da mesma maneira como Tu, Senhor, Tu cuidaste do Teu povo durante 40 anos no deserto, enviando o maná, enviando o alimento todos os dias, o alimento que veio do céu. Da mesma maneira, ainda hoje, Tu nos envias a Tua provisão que vem do céu, Senhor. Muitas vezes através de pessoas, muitas vezes através de outras pessoas que nós nem esperamos, mas Tu providencias todas as coisas porque Tu nos amas, Senhor. Tu nos proteges, Senhor, também de todos os perigos, de todas aquilo que pode destruir-nos, Senhor, e pode destruir a nossa alma. Por isso, Senhor, nós queremos pôr a nossa vida nas Tuas mãos. E eu oro por aqueles em especial, os que estão a atravessar o deserto, Senhor. Que eles possam sentir a Tua mão, Senhor, a Tua proteção, a Tua provisão, a Tua orientação, Senhor, ó Deus, e a Tua presença, Senhor, na sua vida. E no final possam dar glória ao Teu nome, Senhor, sabendo que a Tua graça nos basta, sabendo que Tu Te aperfeiçoas na fraqueza, sabendo que Tu fazes com que quando nós estamos fracos é quando Tu nos tornas fortes por causa da Tua intervenção na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a confiar menos em nós e mais em Ti, Senhor. A pôr os nossos olhos em Ti, a pôr a nossa fé, Senhor, ó Deus, em Jesus Cristo, ó Pai, e vermos a grande libertação que a cada dia Tu nos dás, Senhor. Nós Te agradecemos por cada uma das bênçãos, Senhor, que a cada dia nós recebemos de Ti e tantas vezes esquecemos de agradecer. Deus, nós Te agradecemos por elas, por cada uma delas, Senhor. Todas as bênçãos, Senhor. Tudo aquilo que está à nossa volta e que nós muitas vezes tomamos como adquirido, Senhor. Mas poderia não ser, mas pela Tua graça nós somos abençoados. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção possa estar sobre o Teu povo, Senhor. Que a Tua bênção possa estar sobre cada uma das famílias aqui representadas. Que a Tua bênção possa estar sobre cada um dos meus amados irmãos e irmãs, Senhor, esta manhã. Sobre cada pessoa aqui presente, Senhor. Que a Tua graça se possa manifestar através de múltiplas formas, como diz na Tua palavra, essa graça multiforme que se apresenta de muitas e diferentes maneiras, possa estar sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, 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 que assim seja. Amém.